Você já se perguntou, ou você já perguntou para alguém quem você é? Eu acredito que em algum momento da nossa vida, todos nós fizemos essa pergunta: quem sou eu? E aí, eu te pergunto, qual foi a resposta que você obteve por parte das pessoas? Ou quais foram as conclusões nas quais você chegaram em relação a essa pergunta? Né? Ao longo do tempo, muita gente tentou responder essa pergunta: quem sou eu? Né? Tanto do ponto de vista filosófico, científico, artístico, né? Ou mesmo do ponto de vista religioso, várias pessoas tentaram responder essa pergunta. Por exemplo, filósofos como Sócrates e Descartes colocaram o autoconhecimento como o centro das suas ideias. Né? Cientistas como Freud, Jung e Darwin, eles estudaram a mente humana e a origem para entender como o eu se formou, né? ou de onde o eu veio. Líderes espirituais como Buda, como o próprio Jesus, né? O tempo todo nos convidava para a gente olhar para dentro e enxergar a nossa verdadeira essência. Se a gente vai para o campo artístico, né? O campo das artes, Frida Kahlo, Van Gogh, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, todos eles, né, utilizavam da sua arte para explorar os seus sentimentos e as suas identidades. Né? Então percebam, cada um dentro do seu campo buscou, da sua forma, entender esse mistério de quem nós somos, de onde nós viemos. Né? E para a nossa reflexão da noite de hoje, eu trouxe um texto um pouco diferente. Não é um texto psicografado, não é um texto de um autor espírita, é uma história infantil, né, que, numa primeira vista, pode parecer simples, mas ela traz um significado muito profundo e que a gente vai utilizar como base para poder ampliar a nossa reflexão e a nossa compreensão na noite de hoje. Tá? É uma história criada por um autor italiano, considerado um dos maiores autores da literatura infantil italiana, chamado Gianni Rodari. E essa historinha vai contar sobre um menino chamado Pedro. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para a nossa oração. Primeiramente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando, eu sou voluntário aqui da Casa da Caridade Inácio Daniel e é uma alegria estar com vocês mais uma vez reunidos aqui em torno desse objetivo que eu sempre digo, que é o objetivo da gente estudar textos, reflexões que nos ajudem a evoluir como seres humanos e como seres espirituais eternos que nós somos, certo? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial e eu convido todos vocês a fecharem os seus olhos nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus e à espiritualidade bendita que rege os trabalhos desta casa, ao irmão e mestre Inácio Daniel e à falange de espíritos trabalhadores do caminho do bem. Pedimos que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas, receptivas, para que possamos compreender da melhor maneira possível as reflexões da noite de hoje e que possamos colocar esses ensinamentos, essas palavras em práticas em nossa vida. Obrigado por tudo, amado Mestre Jesus. Esteja conosco hoje e sempre e que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Pois bem, a história do menino Pedro. O Pedro era uma criança muito curiosa, o que, aliás, é comum, né, das crianças serem. Quem tem criança em casa, seja filho, sobrinho, sabe que tem uma fase da infância em que a criança questiona tudo, né? E certo dia o Pedro resolveu descobrir quem ele era. Então ele acordou e ele saiu perguntando para todo mundo que ele encontrava a seguinte pergunta: quem sou eu? Ele perguntou para o pai dele: pai, quem sou eu? E o pai dele disse: você é um menino, né? E aí ele perguntou para a mãe dele: mãe, quem sou eu? E a mãe dele respondeu: você é meu filho. Então Pedro parou e pensou: bem, menino e filho. Mas o que mais? E aí ele fez a mesma pergunta para a irmã dele: irmã, quem sou eu? E ela respondeu: você é o meu irmão.
né? E aí essa pergunta foi se repetindo ao longo do dia para cada pessoa que ele encontrava. Então o avô do Pedro disse que ele era o neto, né? O primo do Pedro disse que ele era o primo, né? A professora na escola do Pedro disse que ele era um aluno. O guarda de trânsito, quando ele estava atravessando a rua, disse que ele era um pedestre. O motorista do ônibus que levava ele para a escola, quando ele fez essa pergunta, disse que ele era um passageiro, né? A apresentadora da TV, do programa que ele assistia, disse que ele era um telespectador. Aí o Pedro resolveu ir andar de bicicleta no parque, e um senhor que estava lendo um jornal no banco disse que ele era um ciclista. Os amigos do Pedro, né, quando questionados, disseram que ele era um amigo. O Pedro então resolveu passar na banca de jornais, onde ele comprava a revista em quadrinhos que ele gostava, e perguntou para o jornaleiro, né? Jornaleiro, quem sou eu? O jornaleiro disse, você é um freguês. A revista em quadrinhos que ele lia disse para o Pedro que ele era um leitor. E no final do dia, o pai do Pedro, ainda disse que ele era um cidadão. No dia seguinte, né, quando ele acordou pela manhã um pouco mais tarde, ele ainda fez uma nova descoberta. Ele descobriu que ele era também dorminhoco. Então Pedro parou e pensou, caramba, eu sou ao mesmo tempo filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor, cidadão e também dorminhoco. E aí o Pedro chegou numa conclusão bastante interessante. Ele falou assim, com esse tanto de coisa, com esse tanto de papéis, eu realmente sou uma pessoa muito importante. Olha que interessante a conclusão do Pedro. E olha que interessante essa historinha, porque por mais que ela pareça uma simples história infantil e ela tenha o seu valor para explicar às crianças o papel, os vários papéis que a gente assume diante da sociedade, ela traz uma das perguntas filosóficas que mais martelaram na consciência humana ao longo da história da humanidade, que é o quem sou eu? E observem que interessante. Para cada pessoa que Pedro fazia essa pergunta, ele recebia uma resposta diferente, né? Porque cada pessoa enxergava o Pedro em relação, de acordo com a relação que essa pessoa mantinha com ele. Então, para os pais do Pedro, ele era o filho, né? Para a professora, ele era o aluno. Diante do guarda de trânsito, ele era um pedestre. Para os amigos, ele era também um amigo, né? Para a sociedade, o Pedro era um cidadão. E por aí vai. Aí eu pergunto para vocês, não é assim que nós também passamos pela vida, né? Colecionando títulos, colecionando rótulos, colecionando várias definições diferentes, né, que nos são dadas dependendo de quem nos define, dependendo da circunstância em que nos definem, dependendo também do lugar e do momento, não é? Então, para os nossos pais, nós somos filhos, né? Para o nosso chefe ou nosso patrão, nós somos trabalhadores. Para a sociedade em que a gente vive, né, para o governo, a gente é um CPF, ou uma profissão, né? Doutor fulano de tal. Né? A gente é um eleitor do partido X, ou o eleitor do partido Y. Né? Para algumas pessoas, nós somos o marido, ou a esposa, um amigo, um colega. Né? Para as pessoas do nosso convívio, às vezes nós somos prestativos ou distraídos, somos calmos ou irritados, né? Somos fortes ou sensíveis. Enfim, são tantas as definições que a gente recebe que a gente poderia passar horas aqui só descrevendo essas definições. Mas, por mais que todas essas definições elas visem responder essa pergunta essencial de quem sou eu, por mais que elas sejam verdadeiras, né, e importantes, elas têm uma característica em comum que é o seguinte: todas elas são temporárias. Todas elas são rótulos que nós utilizamos para descrever uma vida que é passageira e que passa muito rápido. Né? O que é uma encarnação diante da eternidade? É um segundo,
né? Todas elas são pedacinhos, são leituras que nós fazemos de uma personalidade que ela é muito mais ampla e muito mais complexa, né? São trechos, são capítulos, são fragmentos de uma história que muda o tempo todo. É isso? Então, vejam, para o mundo, a resposta para quem sou eu, ela está sujeita a uma variedade infinita de determinantes, né? Mas o que o menino Pedro fez para a gente, sem saber, foi abrir uma porta para uma outra pergunta bem mais importante e que molda tudo o que nós somos. E a pergunta é o seguinte: quem sou eu diante de Deus? Não é? Não quem sou eu diante das pessoas, quem sou eu diante da sociedade, e muito menos quem sou eu diante da minha própria história. Porque, como eu falei agorinha, a minha história ela é passageira. Eu não sou o Fernando. Você não é a Maria, você não é o João. Eu estou, momentaneamente, o Fernando, né? Mas o que importa realmente é quem eu sou diante daquele, né, diante de Deus, que me conhece profundamente, que vê quem eu realmente sou, sem as camadas que muitas vezes a gente utiliza para se encobrir, para se esconder, sem as máscaras que muitas vezes a gente adota para lidar com as pessoas, né? Sem as defesas que nós criamos, muitas vezes para conseguir sobreviver emocionalmente nesse mundo caótico de provas e expiações que é o planeta Terra. Quem eu sou diante desse ser, né? E aí a resposta para essa pergunta não se encontra na boca das pessoas. Não se encontra no ponto de vista das outras pessoas. Ela se encontra no olhar de Deus em relação a nós. E Deus não nos define pelos papéis que a gente desempenha na sociedade. Deus não nos define pelo que nós fazemos. E muito menos Deus nos define pelos erros que a gente comete, né? Ele nos define por quem somos em essência. Então, vocês lembram quando a conclusão a qual o menino Pedro chegou, no final da história, né? Como ele se sentiu importante, acumulando todos aqueles papéis, né, do que disseram que ele era? A gente, como adulto, principalmente, a gente tende também a fazer a mesma coisa, né? Assim, a gente já conversou isso aqui algumas vezes no Evangelho. A gente acaba acreditando que a gente é o cargo que a gente ocupa, né? Presidente fulano de tal é o presidente da empresa, né? Ou o quanto a gente produz, principalmente quando a gente está inserido num sistema em que a gente vale pelo quanto a gente produz no menor espaço de tempo, né? As coisas que nós conquistamos, fulano conquistou a casa própria, o carro, o sonho, enfim, né? Ou o que as pessoas esperam de nós. Mas diante de Deus, tudo isso é apenas o que você vive, não é, em essência, o que você é. Diante de Deus, nós somos espíritos eternos, espíritos imortais, criados simples e ignorantes. Não é isso que a espiritualidade fala para a gente lá no Livro dos Espíritos, né? Destinados à perfeição. Nós somos luz em aprendizagem. Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele fala: vós sois a luz do mundo. E mais adiante ele ainda diz, né? Brilhe a vossa luz. Então nós somos filhos amados, muito amados por Deus. E tem um detalhe: nós somos amados todos de forma igual, sem preferência, sem preterição por parte de Deus. Mas como assim, Fernando? Você está me dizendo então que Deus ama a todos de forma igual, os bons e os maus, ama as pessoas que são justas, são retas, e ama também aquelas que são injustas. Deus ama aquelas pessoas que acertam e também aquelas pessoas que erram. Deus ama os espíritos evoluídos, como, por exemplo, Francisco de Assis, e os espíritos, um espírito rei lazarento igual um Fernando da vida. Ama. Deus ama. E que bom
Que bom e que sorte que Deus ama a gente de forma igual. Porque você já pensou se o amor de Deus fosse igual ao nosso amor, condicionado, enviesado, a gente ia estar com sérios problemas, não é? Sabe por quê? Porque o nosso ego, e eu já falei aqui também um pouco sobre o ego algumas vezes, o nosso ego adora fazer com que a gente pense que somos especiais, né? Gosta de fazer a gente pensar que a gente faz parte do clube dos bons, que o nosso nome está sempre na lista dos heróis, né? Que o ruim e o errado e o vilão é sempre a outra pessoa, é sempre o outro, nunca eu. Não é assim que funciona? Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Mas Deus nos enxerga da porta do nosso coração para dentro. E é ali, da porta do nosso coração para dentro, né, no fundo da nossa alma, que reside a verdade sobre nós. Né? E às vezes a gente tem dificuldade de compreender esse amor igualitário de Deus, esse amor sem preferências, porque ele desafia os nossos critérios morais. Né? Critérios esses que, aliás, são os critérios que a gente utiliza para definir também as pessoas nas nossas relações, e que são critérios enviesados, né? Porque para nós, por exemplo, na nossa visão humana limitada, o amor costuma vir condicionado. Né? Eu amo quem me faz bem, não é assim? Eu respeito aquela pessoa que merece. E às vezes a gente tem dificuldade em aceitar essa afirmação do amor igualitário de Deus, porque isso desafia os nossos critérios morais. Não é? Critérios, aliás, que são bastante enviesados e que são os mesmos critérios que a gente utiliza para poder definir as pessoas nas nossas relações também. Né? Então, para nós, com a nossa visão humana bastante limitada, o amor ele vem sempre de forma condicionada. Então, por exemplo, eu amo quem me faz bem. Né? Eu respeito aquela pessoa que merece. Né? Eu valorizo quem conseguiu alcançar suas metas, os seus sonhos. Eu admiro fulano porque fulano é bonito. Não é assim? E por aí vai. Mas todos nós somos filhos de um Deus que nos ama de forma igual, porque o amor dele é universal. Né? E ele não se baseia no mérito humano. Aliás, quando a espiritualidade afirma para a gente que nós somos seres imortais, criados simples e ignorantes, em processo de aprendizagem, isso é importante, isso serve para a gente se lembrar que só está em aprendizagem quem está na escola. Então a vida é uma escola, não é um desfile de méritos ou um concurso de provas e títulos. Né? Já viram lá em concurso público que muitas vezes você faz a prova, você tem que ser melhor do que os outros, e quando você passa na prova, você ainda tem os seus títulos avaliados. E se você possui mais títulos acadêmicos do que outra pessoa, você é o escolhido. Só que para Deus não funciona assim. Né? Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo, Jesus vai narrar a história de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu ao pai que ele recebesse a parte da herança dele, né, antecipadamente. E quando ele recebeu a parte, ele pegou e viajou para terras distantes e foi gastar o dinheiro de forma irresponsável. O resultado não podia ser outro. O dinheiro acabou, veio a miséria, veio a fome, veio o abandono, né? E ele se sentiu só. Então ele decidiu voltar para a casa do pai. E aí o pai, quando vê o filho regressando ao lar, ele fica muito feliz e ele recebe o filho de uma forma muito festiva, põe um anel no dedo do filho e tudo. E o outro filho dele, né, o mais velho, quando vê o modo como o pai recebe o filho que está regressando, né, o modo festivo como o pai está recebendo o filho que está voltando para o lar, ele fica revoltado com aquilo, né? Porque ele acreditava que ele não merecia toda aquela festividade. Não é assim? E do ponto de vista psicológico, esse filho que se revolta, o filho mais velho, ele representa o nosso ego, que julga que a atitude do pai não era justa. Né? Que o outro não merecia porque foi ele que partiu, ele foi embora, eu fiquei aqui, eu permaneci, eu continuei trabalhando ao seu lado. Não é assim que o nosso ego
o nosso ego age o tempo todo, né? E mesmo assim, todas essas falhas do filho mais novo não mudaram o modo como o pai enxergava aquele filho. E é assim que Deus age também conosco, né? Os nossos erros não vão definir quem nós somos diante dos olhos de Deus, né? E é importante, quando a gente consegue enxergar as coisas por esse prisma, a gente percebe que Deus não vê a gente pelo momento, né? Então, se você tropeçou hoje, se você caiu, se você pecou, se você falhou novamente hoje, Deus está de olho no seu amanhã. Se você ainda se sente perdido, ou se você está realmente perdido na sua vida, né, Deus mantém o olhar bondoso e vigilante no caminho que você está trilhando, para onde você está indo, né? Se você se sente cansado, exaurido, sem esperança, Deus consegue olhar para você e enxergar a energia, né, a força que você ainda não conhece em si mesmo, né? Se seus erros ainda abafam a sua luz, né, e te mantém no escuro, Deus consegue enxergar essa luz mesmo por debaixo desses escombros morais que você ainda carrega na sua alma. Deus tem esse olhar que vê além. Deus não se assusta com as nossas quedas. Deus não se escandaliza com as nossas dificuldades, porque a gente faz isso, né? Quando alguém me apresenta uma dificuldade diante da gente, a gente fala o quê? Nossa, mas não é possível, você não sabe isso, todo mundo sabe isso, Deus não age assim com a gente, né? Ele não se surpreende com as nossas contradições, porque não existe coisa mais contraditória no mundo do que o próprio ser humano, não é? Justamente porque enquanto a gente se enxerga num ponto, no momento da nossa trajetória onde nós estamos, Deus consegue ter esse olhar e ver a gente pela linha inteira da eternidade. Então Ele sabe quem nós somos nesse momento, Ele sabe qual é o caminho que nós estamos trilhando e Ele sabe quem nós vamos nos tornar futuramente, não é? Então eu faço essa pergunta novamente para vocês. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós diante de Deus? A resposta é uma só. Nós somos filhos bem-amados. E essa resposta, meus amigos, é a única resposta que não está condicionada. É a única resposta que não muda e que nunca vai mudar, não é? Então, essa é uma breve reflexão que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que sirva para a gente compreender qual é o nosso papel diante de Deus, que todos nós levamos na alma a assinatura desse Pai amoroso que criou todos, né, da mesma forma e que ama todos de forma igual, né? Não privilegia ninguém, né? E um pai que educa, porque ao mesmo tempo que ele é um pai muito bondoso e amoroso, ele também é justo, né? Então, se a gente erra, ele vai nos enviar as lições que a gente precisa aprender para não cometer esses mesmos erros, né? Então, para a gente finalizar a nossa reflexão da noite de hoje, eu vou convidar novamente vocês para fecharem os nossos olhos, né? Elevar os nossos pensamentos diante desse Deus maravilhoso, desse Pai que nos ama. Agradecer pelo seu amor que nos sustenta, que nos guia, nos ampara, nos protege. Que possamos, Senhor, compreender que não somos os nossos erros, que nós não somos os nossos medos, que somos filhos amados, Senhor. E que possamos, como filhos, te dar orgulho, nos tornando pessoas melhores, nos mantendo no caminho do bem, ajudando ao nosso próximo nessa evolução também, Senhor. Que essa semana que se inicia seja uma semana abençoada, seja uma semana onde possamos aprender, possamos ensinar, possamos crescer e possamos amar, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre e que possamos ter a honra de estar sempre em sua presença também, Senhor. E que assim seja. Meus irmãos, então, foi uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Que essa pergunta de quem sou eu
possa nos acompanhar ao longo da semana, abrindo caminhos ao nosso redor, mas principalmente caminhos dentro de nós mesmos. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.